a linguagem nos oferece para tornar mais expressivo o que queremos dizer. De fato, o modo de dizer valoriza o que se diz. Empregadas tanto na língua escrita quanto na língua falada e em diferentes gêneros textuais, elas ampliam o significado das palavras, suprem a falta de termos adequados e criam significados diferentes. Estamos falando das figuras de linguagem. Figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em sentido figurado, isto é, num sentido diferente daqueles em que convencionalmente são empregadas. As figuras de linguagem subdividem-se em 4 tipos: figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de som e figuras de construção. Nessa aula, veremos as figuras de palavras. As figuras de palavras estão associadas ao significado das palavras, que adquirem um sentido novo num contexto específico. Geralmente, quando estamos nos comunicando com outras pessoas ou contando um fato importante, queremos passar o máximo de informações e detalhes. Só que em alguns casos, somente descrever o que está acontecendo não é suficiente. É preciso criar metáforas, utilizar exemplos fora do contexto ou da realidade para que a pessoa que está ouvindo possa entender o que aquela experiência significou. E as figuras de palavras enfatizam justamente esse campo, conhecido como semântica, realçando o significado das palavras por meio da comparação, da substituição e da associação de palavras. Vejamos alguns exemplos tirados da publicidade e de tirinhas e charges que exploram as vantagens retóricas como uma estratégia de argumentação para valorizar seus produtos e serviços e imprimir uma pitadinha de humor nas críticas sociais e políticas. Metáfora é a figura pela qual uma palavra é utilizada no lugar de outra com base numa relação de semelhança entre seus significados. Exemplo: o texto publicitário da SOS Mata Atlântica ilustra a associação mental que produz a metáfora. O raciocínio de base é que se percebe uma relação de semelhança entre pulmão e árvore. Ambos cumprem o papel de oxigenar o meio em que estão inseridos. O pulmão no corpo humano, a árvore no meio ambiente. Os dois arranjos que simulam a floresta estão dispostos no formato de pulmões de um ser humano, criando uma relação pelo princípio da semelhança. Você é um colírio para os meus olhos. Oh, um descongestionante nasal para o meu nariz, um antiácido para o meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar. Como podemos ver, a metáfora é utilizada para estabelecer uma relação comparativa entre elementos. A ratinha e o colírio e o antiácido e o descongestionante nasal. E sem marcas linguísticas explícitas, que seriam as conjunções como, tal qual, entre outras. Quando o como ou outro elemento comparativo vem explícitos, a figura recebe o nome de comparação. Catacrese é a figura de linguagem que se estabelece quando uma palavra é empregada num sentido diferente do literal para suprir a falta de um termo adequado. E esse empréstimo da palavra acontece tantas e tantas vezes que já nem se percebe mais que se trata de um empréstimo. Por essa razão, alguns estudiosos comparam a catacrese a uma metáfora que de tão frequente já foi incorporada ao nosso vocabulário. Ela é construída também pelo princípio da semelhança. Exemplos de catacrese: pernas da mesa, barriga da perna, braço da cadeira, embarcar no avião. Vejam, embarcar na origem é o ato de se pôr dentro de um barco para viajar. Por semelhança, quem se põe em um ônibus, em um trem ou em um avião para viajar, está embarcando também. O efeito retórico da catacrese tem servido ao lúdico, que explora a revelação do desvio de sentido para o qual não se presta mais atenção. Metonímia é a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra em razão de haver entre elas uma relação de interdependência. Essa charge nos remete inicialmente a uma prosopopeia, que é uma figura de linguagem sobre a qual nós vamos falar em uma outra aula.
mas ela ilustra também o mecanismo responsável pela construção da metonímia. Esses objetos, celulares, computadores, não são os responsáveis pelas fake news. Eles são parte do processo de manipulação de informações que é feito pelas pessoas. Ao substituir o todo pela parte, isso é, as pessoas que utilizam esses meios para divulgar informações falsas pelos objetos que elas utilizam para esse fim, o cartunista expressa sua crítica ao mau uso dessa tecnologia. O efeito retórico da metonímia é dar destaque ao sentido figurado, que está em estreita relação de interdependência com o sentido próprio. Na linguagem comum, a metonímia também é muito utilizada. Nesse caso, o escritor Machado de Assis foi utilizado para designar sua obra, um livro. Muito se tem falado das metonímias visuais. Imagine que um motorista que esteja a 120 km por hora e tenha de ler uma placa com os dizeres: reduz a velocidade, travessia de pedestres na estrada. Nessa velocidade, certamente o motorista não conseguiria ler a placa toda. Nessa situação e em muitas outras, como sinalização em aeroportos, restaurantes, guias turísticos, costuma-se empregar sinais que permitam uma comunicação rápida. Essa é a finalidade de certos desenhos figurativos estilizados que funcionam como uma espécie de escrita sintética, como talheres para indicar restaurantes, xícara para indicar lanchonete e assim vai. A base desses desenhos, chamados pictogramas, é a metonímia. Sinestesia é a figura de linguagem que consiste na união de termos que expressam diferentes percepções sensoriais. O efeito retórico da sinestesia é o de combinar entre si sensações distintas para traduzir impressões. Há exemplos de sinestesia na fala cotidiana, como voz aveludada, perfume doce, cores berrantes, olhar frio, como nessa tirinha, e por aí vai. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com sino, não, era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora. E vamos terminar com uma curiosidade. Existem pessoas sinestésicas. Para elas ocorre uma verdadeira salada sensorial entre visão, audição, paladar, olfato e tato. Isso faz com que uma pessoa possa sentir o gosto em sons ou enxergar cor em palavras, entre tantas outras misturas possíveis. Muitos famosos se dizem sinestésicos. Lady Gaga, por exemplo, e até o cantor americano Stevie Wonder, que apesar de cego, tem supostamente sinestesia de cores sonoras, ou seja, ele visualiza a cor da música. A sinestesia pode parecer algo estranho, mas ela é simplesmente uma outra forma de se ver e de se sentir a realidade. Nossos sentidos estão intimamente conectados e a pessoa que consegue acionar diferentes sentidos tende a percebê-los melhor. Quem sabe um dia, num futuro não tão distante, você não se verá comprando uma nova boina simplesmente porque ela tem um gosto maravilhoso. Um beijo e fique ligado porque aqui a gramática soa docemente e sem trauma.